E aí, pessoal, tudo bem? A forma normal do teorema de Green, ele generaliza o espaço tridimensional para o teorema da divergência, né? E qual é a generalização do espaço da forma tangencial do teorema de Green? Ela diz o seguinte, ela diz que a dada caminho C, um campo, um elemento de caminho, é igual a integral dupla, região R, rotacional desse campo vetorial vezes elemento de área. Tá? Aqui C é uma curva simples fechada, tá? Que está englobando uma região planar R. Okay? É essa a interpretação que a gente. Então, com o lado esquerdo aqui, a gente vai representar o trabalho realizado em torno de uma curva fechada no plano, né? E a sua generalização natural para o espaço seria a integral de caminho, né? Uma integral fechada, circular, de f escalar dr, representando o trabalho realizado em volta de uma curva fechada no espaço tridimensional. Essa é a ideia da generalização daqui. Ao tentar generalizar o lado direito, né, essa relação, a curva espacial C só pode ser o limite de algum pedaço da superfície S. Obviamente, ela não vai ser mais um pedaço de um plano, né? Mais um pedaço de uma superfície. Portanto, é natural procurar uma generalização, tá? Com uma forma do tipo integral de caminho fechado C de F tá, dr como sendo uma integral dupla sobre uma superfície, tá? De alguma coisa derivada do campo vetorial vezes um elemento de superfície, tá? Um elemento de superfície, porque a gente está em 3D e não em 2D, né? Porque aqui era um elemento de um plano, tá? Então aqui a integral de superfície, do lado direito, ela precisa ter algumas propriedades, tá? Então, as propriedades são relacionadas aos vídeos anteriores, tá? As justificativas estão nos vídeos anteriores. Então, se o rotacional de f é igual a zero num espaço tridimensional, então a integral da superfície ela precisa ser zero, né? Porque f é então um campo gradiente, né? Porque a gente viu na aula anterior. Então, a integral de linha é zero. Né? Tem um campo gradiente, integral de linha é zero. Tá? Se C ele está no plano XY, com S sendo interior, e o campo F ele não depende de Z, então existe apenas uma componente K, né? E de acordo com a regra da mão direita, né? Ele segue a regra da mão direita, e essa componente K tem que ser. E ela deve ser dada pela integral de superfície, né? Integral dupla sobre alguma superfície S, do rotacional de f ds. Então, essas coisas sugerem que o teorema que a gente está olhando para a situação no espaço seja o seguinte: a integral né, fechada tá, de C de f escalar dr é o quê? Isso aqui vai ser a integral sobre uma dupla sobre uma superfície S né, do rotacional de f de f escalar ds. Tá? Esse aqui é o teorema de Stokes.
Então, por hipótese, tá? Para as hipóteses em primeiro lugar, então, C, né, deve ser uma curva fechada, porque é a fronteira de S, né? E deve ser orientada, porque a gente tem que calcular uma integral de linha sobre ela. Então a gente precisa obrigatoriamente dessas duas coisas, tá? Que ele seja fechado e que ele seja orientado. Bom, S é uma superfície orientada, porque temos que calcular o fluxo da onda. Na verdade, o fluxo. A gente precisa calcular o fluxo do rotacional. Quântica na cabeça. O fluxo do rotacional F através dela. Tá? Isso vai significar que S é bilateral. Tá? Então, e um dos lados designados como positivo. Então, a unidade normal, né? Ou então o vetor unitário normal, né? O N chapéu, é aquela cuja a base está do lado positivo. Tá? Então, a gente não escolhe a padrão para o lado positivo, porque a superfície S não é fechada, né? Para essa situação em que a gente tem uma superfície aberta. Então, aqui tem alguma aqui que a gente vai tomar as figuras pra gente, tá? Pegar elas aqui. Então aqui a gente pode pegar essas figuras aqui, tá? E aqui a gente verifica que quando a figura ela é fechada, a orientação dela é fácil, né? A orientação dela é para fora. Para figuras abertas, né? A gente não tem, é arbitrário. A orientação, a gente tentar definir por algum tipo de convenção qual que vai ser a orientação. Perceba que todas essas figuras são orientadas, né? Então é importante que C e S sejam orientados de forma compatível, tá? Com isso, a gente quer dizer que a regra da mão direita se aplica quando a gente caminha na direção positiva em C, mantendo S à esquerda. Tá? A gente deve apontar o nosso dedão na direção de N, né? Aqui nas imagens, a gente pode fazer exatamente isso. A gente vai colocar, tá? Colocar a nossa mão caminhando nesse sentido, aqui, né? Se essa curva está orientada nesse sentido, se a gente colocar a mão direita aqui, o nosso dedo vai apontar para fora. Para fora. Então, o vetor normal vai estar orientado nessa direção. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui ele vai apontar para fora também. Tá? Então, todas essas figuras a gente verifica que ela está orientada de acordo com a mão direita. Aqui no cúbico a gente tem um problema, né? Porque aqui a gente não está tendo orientação na superfície. Então, a gente consegue, consegue seguir, né? A gente está tendo problema. Então, se a gente tem um campo F dado por aquele MI mais NJ mais PK, né? Ele precisa ser contínuo, tá? Então isso é importante, tá? Ser contínuo, né? E ele precisa ter a primeira derivada parcial contínua também, para que a gente possa integrar o rotacional de F. Pela mesma razão, né? Os pedaços da superfície S, né? Pedaços que a gente está integrando, né? Ele deve ser liso, né? Por partes e devem ser finitos, né? Devem ser finitos. Ou seja, eles não vai para o infinito em nenhuma direção e tem uma área finita. Então a gente está integrando sobre uma superfície finita em todas as interpretações possíveis, né? Então a gente vai fazer um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte: a gente vai verificar.
a equação, na verdade, a gente vai verificar a igualdade de Stokes quando S é uma semisfera, tá? Uma semisfera unitária centrada na origem com y maior ou igual a zero, orientado para que N faça um ângulo agudo com o eixo positivo y, tá? E a gente vai tomar F real como sendo y mais 2x. Então, é isso, tá? Quando a gente é sempre bem-vindo a gente tá a superfície integrando. Quando a gente vai tomar a situação da superfície, tá? Então é isso. Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Na figura, a gente vê C e a gente vê S. Tá? A gente vê C e vê S. Então, note como que C ele precisa estar direcionado, né, para que a orientação seja compatível com o que a gente está tomando como S. Tá? Então, primeiro, para a gente poder fazer a integral de linha, passo C é um círculo, né, no plano XY, não, desculpa, plano XZ, né, e ele é traçado no sentido anti-horário no plano, né. Então a gente vai selecionar uma parametrização e calcular. Então, aqui eu vou tomar como parametrização, como está um círculo, calcular o horário, uma x igual a seno t, y igual a zero e z igual a menos seno t. Nossa, tá variando. Zero. Então, a gente quer integrar a função escalar dr dx 2x dy x dz. Tomando essa interpretação, né? Aqui y vale zero, né? A gente some com esse primeiro cara. Se y vale zero, dy também vale zero, a gente some com esse segundo e a gente só fica com x dz. Então isso aqui é equivalente a estar integrando c, né? Está integrando sobre c dz apenas, tá? Isso. Então a gente intervalo de 0 a 2π, né? 2π menos cosseno t, quadrado de t, né? Porque x é cosseno, a derivada dz vai ser menos cosseno de novo, dt. Então, isso aqui. E isso nos dá, portanto, menos t sobre 2 menos seno 2t, 4, calculado em π, né? E isso dá os π. Tá? Então, para a superfície S, a gente vê, né, por inspeção, que o versor normal tem I com J mais CK. Então, esse é um vetor unitário, né?
como ele é um vetor unitário, a gente precisa de x quadrado mais y quadrado. Quadrado seja igual a em S. É verdade. Então aqui, o rotacional da F vai ser determinante de k, né? É o x dos carinhas, né? Então aqui vai ser y, aqui 2x, e aqui. E aqui. Portanto, esse rotacional é papel, papel, né? E portanto, o rotacional escalar normal, normal, é menos y, certo? Então se a gente integrar aqui nas coordenadas esféricas, a gente tem que y igual a seno φ seno θ e z igual a cosseno φ. Daí ds é seno φ, dφ dθ. Tá? Então, se aqui ρ é 1, né? Porque a gente precisa dessa condição satisfeita, né? Então, ρ é 1. E então a integral dupla sobre S do rotacional de F, ds, vai ser a integral dupla de S menos y mais x, menos y mais z, né? ds. Portanto, isso vai dar a integral de 0 até π, a integral de 0 até π também, de menos seno de π, seno de θ, mais cosseno de φ, seno de φ. Tá? Então aqui agora a gente vai ter que resolver essa integral. A integral de dentro é seno de θ vezes π sobre 2 menos seno de 2 4 π. Isso vai dar π sobre 2 θ. Né? E aí a gente vai ter que integrar isso de novo. Então a integral de fora vai ser menos π sobre 2 cosseno θ calculada de 0 a π. E isso vai dar. Tá? Então a gente checa aqui que bateu. Então aqui deu menos π e aqui também deu. Ok? Um exemplo. Mais um exemplo. Então a gente vai supor agora um novo campo vetorial. F quadrado I, J, C quadrado K. E S é dado como gráfico de alguma função do tipo z igual a g de xy. Então, z é dependente de xy
e ele é orientado com N apontando para cima. Tá? Essa vai ser a nossa orientação. Então, a ideia agora vai ser mostrar que a integral circular sobre C de f escalar dr é igual à área de R, onde C é o contorno de S, tá? E ele é compativelmente orientado, né? E R é a projeção de S no plano XY. Então, se a gente for interpretar a figura, é isso aqui. Então é isso, tá? A gente está tendo Z como uma função de xy, tá? C é essa figura orientada, é a borda que está segurando a superfície, tá? E é compatível com a orientação de N. E R é a projeção no plano XY, tá? Então, e a ideia vai ser calcular a integral circular de F escalar dr, tá? Beleza? Tem que mostrar isso aqui. A área de R, tá? Então a gente tem, se a gente vai usar agora o teorema de Stokes. Então a gente tem que o rotacional desse campo vetorial vai ser o determinante da matriz I, J, K, del Y, del X, del Y, C, tá? X quadrado, X quadrado, fechou. E esse determinante dá só o versor K, tá? Então, pelo teorema de Stokes, essa igualdade, essa integral, tá? Essa integral vai ser igual à integral dupla sobre S de K escalar N ds. Ok? Isso vai dar integral dupla sobre S, integral dupla sobre R, de N escalar K, vezes dA dividido pela norma escalar K. Ok? Como aqui a gente sabe que N escalar K é maior que zero, né? Isso aqui é maior que zero, é verdade que a norma de N escalar K é N escalar K. Tá? Então aqui ele fica que a integral de f. Okay? Só que se isso aqui é maior que zero, a norma disso é igual ao que está dentro. E aí a gente corta aqui. Né? Então isso aqui é simplesmente a integral sobre essa região R de dA. Tá? E o que é isso? É a área que é. Tá? Queria verificar. Então a gente agora vai supor que F é um campo vetorial no espaço. Tá? Então ele tem a forma F, como ele é um campo vetorial no espaço, nosso F tem a forma N de XY I mais N de XY por J. Tá? E C é uma curva simples, né? Fechada no plano XY orientada positivamente. Então, o interior, né, que está à esquerda, né, de quem está caminhando, né, e aí a nossa direita. Então, ela está sendo orientada positivamente. O interior sempre está à esquerda, tá? Enquanto a gente anda, né, anda são. Então, se S é o interior, então a gente vai tomar S como sendo o interior, orientado de forma compatível. Isso significa que o vetor normal unitário, né, o versor normal,
N, né, até S é o vetor K. Tomar, sendo o vetor unitário N desse S, perdão, é o vetor unitário K. Então, ds vai ser igual a dA. Então, a gente vai tomar, né, tomar o método usual, tá? Determinante. Então, a gente vai tomar que o rotacional de F é F, F vai ter só componente K, né? Então vai ser NX, tá? Tá? Então aqui, como N é igual a K, né? Pelo teorema de Stokes, o teorema de Stokes ele vai ser limitado a relação F escalar dr, que é o rotacional, a integral dupla sobre essa região S do rotacional de F escalar N S, tá? Isso é simplesmente a integral dupla sobre R. Tá? Ok? Então a gente consegue fazer essa generalização, que é o teorema de Green no plano. Tá? Então a gente verifica que a gente consegue chegar no teorema de Green a partir do teorema de Stokes. Tá? Isso é, isso é interessante. O mesmo vale para outras escolhas, tá? O mesmo vale para outras escolhas com das duas variáveis. O mais interessante é se a gente tomar que f é uma função f m de xy versor i, não, m de xz versor i mais p. Tá? Se a gente tomar essa versão onde C é uma curva fechada, simples no plano XZ, se for dada atenção cuidadosa à escolha do vetor normal e das orientações, mais uma vez, o teorema de Stokes vai se tornar só o teorema de Green para o plano. Tá? Então a gente consegue fazer essas interpretação, consegue chegar na teorema de Green como sendo uma consequência do teorema de Green. Tá? Se a gente supor agora que F representa um campo de vetores de velocidades para um fluxo de fluido nas três dimensões. Se a gente desenhando a interpretação, a gente vai ter para uma rotacional bidimensional, né? A gente consegue um análogo para o tridimensional. Então, a gente já fez as interpretações, né? Do rotacional, tá? Então, as interpretações para a situação bidimensional vai ser completamente análoga à situação tridimensional. Okay? Então, o passo essencial é interpretar um componente U do rotacional de F, tá? Tomado no ponto zero, tá? No ponto P0, onde U é dado como um vetor unitário, tá? Colocado na cauda, tá? Com a cauda no ponto P0. Então, aqui é a figura que a gente quer tentar imaginar é uma coisa com essa cara. Tá? Que é a nossa figura. Okay? Então, se a gente colocar uma pequena roda de paz de raio A no escoamento, de modo que o seu centro esteja em P0 e o seu eixo aponte na direção U, né? A gente vai ter essa situação. Então, a gente aplica o teorema de Stokes a um pequeno círculo C de raio A e centro em P0, situado no plano que passa por P0, né? Esse plano precisa passar por P0 e tendo direção normal U, a gente obtém exatamente, né, as interpretações que a gente já viu, que a velocidade angular
da roda de paz é igual a 1 sobre 2π a quadrado, né, vezes a integral de escalar dE, né? Como a gente toma aqui o teorema de Stokes, né? Tem que isso é igual a 1 sobre 2π a quadrado, integral dupla sobre S, o rotacional de F, escalar N ds. Tá? Então, pelo teorema de Stokes, S ele é tomado como sendo um disco circular tendo C como um contor, e isso é aproximadamente, isso é aproximadamente 1 sobre 2π a quadrado vezes o rotacional de F tomado no ponto P0, escalar U vezes π a quadrado. Tá? Então, aqui, como o rotacional de F escalar U é aproximadamente constante, em S para um A pequeno, e S ele tem área π a quadrado, se a gente tomar o limite para indo pra A, que é o raio, né? Indo para zero, então a aproximação se torna uma igualdade. E aí, a nossa velocidade angular da roda de paz, então, de paz, vai ser igual a 1/2 rotacional escalar, né? Então, se a gente interpreta anteriormente como rotacional de F no ponto P0 escalar U, né? A ideia é semelhante. Então, a gente vai ter um valor máximo quando o U tem uma direção, o U está na direção do rotacional de U no ponto P0. Então, a gente conclui que a direção desse rotacional, tá? É a direção axial, quando as rodas axial, na qual a roda gira mais rápido. E a magnitude desse rotacional é 2 vezes a máxima, 2 vezes mega máxima. Bom, então eu vou deixar dois problemas, tá? Primeiro, é, seja nosso campo dado I, J, mais K, e seja S, gráfico de Z igual a x ao cubo, a 4, quarta, sobre metade
Use o Teorema de Stokes. Para calcular a integral fechada da dr, onde C inteira de S. Segunda questão. Qual? Figuras. Qual das figuras abaixo? Esse? Ok? É, e aí, figuras. Ok? Então, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.